Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar o livro de Enos, né? O livro de Enos, eu amo esse livro porque eu estudei ele muitas vezes porque eu quis entender como que podia, né? Uma pessoa não ter certeza da própria salvação, né? Está todo inseguro ali, que é o começo do livro de Enos que nós vemos aqui. E no final do livro, a gente vê que ele tem a plena certeza da salvação dele. Inclusive, as últimas palavras de Enos, né? É de se encontrar conosco no agradável tribunal de Cristo. Interessante. Então, e a gente vê que isso ocorreu em um curto espaço de tempo. Claro que esse livro aqui, ele não está relatando apenas um dia de história, mas ele tem toda uma experiência de vida, né? Tudo que ele aprendeu no passado com seus pais, o que ele já cria. Então a gente vai começar a observar essas coisas aqui. O livro de Enos, eu acredito que seria bom estudar em um dia só para pegar o panorama histórico dele, né, todo. Mas nós vamos devagar aqui na leitura, tá bom? Então hoje a gente estuda um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, pegando os conceitos, as coisas principais para nós e aí a gente vai continuando o estudo. Vamos lá começar aqui do versículo 1 e vamos ver até onde a gente vai aqui, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1 diz assim: Eis que aconteceu que eu, Enos, sabia que meu pai era um homem justo, pois instruiu-me em seu idioma e também nos preceitos e admoestação do Senhor. E bendito seja o nome de meu Deus por isso. Bom, aqui Enos, né, ele informa que o pai dele era um homem justo e que instruiu ele, né, na língua, ou seja, a aprender a escrever, falar, essas coisas, mas também instruiu ele na admoestação do Senhor. O próprio apóstolo Paulo também falou que esse é um dever dos pais. Se encontra lá em Efésios, capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, né? Na qual ele fala que vós, pais, né, não provoqueis a ira dos vossos filhos, e criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor, dentro dos caminhos do Senhor. Então aqui a gente viu que Enos, ele foi criado dentro da admoestação do Senhor, dentro da doutrina, para seguir o caminho ali. Aqui Enos, né, ele faz esse registro, a gente se assemelha um pouco com as primeiras palavras do tio dele, Nefe, né? Nefe também falou, eu também. E eu, Nefe, tendo nascido de bons pais. Então, aqui a gente vê que Enos também, né? O pai dele era Jacó. Veja o peso, né, que Enos tinha aqui, né, para levar esse legado. Agora ele tinha essas placas em suas mãos, era a responsabilidade dele cuidar desses registros e escrever algo. Imagina Enos, né, olhando pro tio dele, Nefe, tantas coisas maravilhosas que Nefe escreveu. Depois ele olha para o pai dele, que também foi profeta, quantas coisas maravilhosas Jacó escreveu. E aí ele fica pensando, o que será que eu escrevo aqui, né? Na verdade, acredito que nós não devemos fazer esse tipo de comparação, né? Ou carregar um peso dizendo, eu tenho que ser melhor do que os meus antepassados. Nós não estamos numa luta para ser melhores do que outros, nós temos que fazer o nosso melhor para Deus, tá bom? Então é isso que nós devemos fazer. E aqui Enos, ele não tem essa questão em mente, mas ele está preocupado, né? Ele está preocupado aqui com os pecados dele. Vamos ver aqui. Continuando aqui, eu achei interessante aqui ainda no versículo 1, que mesmo ele tendo nascido, né, de um bom pai, que o instruiu na língua, que também o criou ali na doutrina do Senhor, ele coloca aqui, bendito seja o nome de meu Deus por isso. Ele dá crédito a Deus, né, que colocou ele nessa família aí para ser cuidado, né? Então vamos lá, versículo 2. E relatar-vos-eis a luta que travei perante Deus, antes de receber a remissão de meus pecados. Então aqui já é um resumo, né? O versículo 2, porque ele fala, essa história que eu vou contar como que eu recebi a remissão de meus pecados, tá bom? Então aqui no livro de Enos a gente consegue enxergar uma receita, né, para nós termos a certeza de nossa salvação, tá bom? Então aqui, essa parte que ele fala a luta que travei perante Deus, a gente vê aqui que ele não fala contra Deus, tá bom? É junto com Deus, buscar a Deus, ele estava buscando a Deus. Tem um registro semelhante lá em Gênesis capítulo 32, que é quando Jacó, né, ele está voltando para sua terra, e ali no Val de Jaboque, ele ora ao Senhor ali,
E ele acredita que ele está intercedendo também pelo seu irmão, né, Esaú, que o Senhor toque no coração dele, pedindo pela vida dele. Então a gente vê ali, Jacó também ele tem uma luta com o Senhor, mas é uma luta no sentido de espiritual, né, para abandonar os pecados, né, e assim por diante, tá bom? Então aqui ele vai falar sobre essa luta que ele travou aqui, versículo 3. Eis que saíra para caçar animais nas florestas. Olha que aqui as florestas, né, estão no plural, né, nas florestas. Um caçador, né, como Enos aqui, eles não caçam em um lugar só, sempre no mesmo lugar. Porque se tiver sempre caçando no mesmo lugar, aqueles animais, eles se adaptam, né, vendo que tem predador naquela região e vão para mais longe, cada vez mais longe. Então, um caçador ele não pode ir sempre no mesmo lugar, até porque se ele for sempre no mesmo lugar, aqueles animais vão migrar para outro local. Então, aqui ele conta que ele foi caçar animais nas florestas. Ele era um caçador frequentemente. Eu gosto de um exemplo também, né, sobre que um caçador nem sempre ele está toda hora com o arco esticado. Então, um profeta não é sempre que ele está profetizando, às vezes ele está brincando, está conversando, né? Então, um líder também, né? Não é sempre que ele está atuando como um líder ali, ele sempre é um líder, tem que ser um exemplo. Mas a gente não é líder o tempo todo ou está profetizando o tempo todo. Não, nós temos outras coisas para fazer. E aqui eu gosto desse exemplo também de um caçador, né? Que está com arco ali. Então, Joseph Smith mesmo, ele era um profeta, mas ele tinha as horas de descontração dele, as coisas que ele gostava de falar uma piada, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá. O versículo 3 aqui, então, ele estava caçando animais na floresta, e as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna e a alegria dos santos penetrou-me profundamente o coração. Agora aqui, né, ele fala que frequentemente ouvira de seu pai. Isso significa que frequentemente o pai dele ensinava a ele, né, sobre essas coisas. E aí esses ensinamentos estavam vindo. Repare que as coisas boas estavam vindo aqui na mente dele. Por exemplo, o pai dele ensinou qual era a alegria de estar com santos, né, com os membros da igreja. E também falou sobre a alegria da vida eterna. Eu fico preocupado quando a gente começa a ensinar só o castigo, ou só o não, né? Por exemplo, a gente começa a ensinar aos nossos filhos, no domingo não pode isso, no domingo não pode aquilo, a gente tem que ensinar algo deleitoso. Domingo a gente vai estar na ceia do Senhor, a gente vai encontrar nossos amigos na igreja, falar coisas boas, positivas, né? Porque senão a criança vai crescer e não vai ser deleitoso o dia do Senhor. Ela vai achar, nossa, que hora que vai acabar o dia do Senhor, né? Vai ficar doido para acabar o dia do Senhor. Então eu acho importante fazer igual Jacó fez com Enos. Ensinava ele a alegria dos santos, sobre a vida eterna, a alegria de estar com Deus. Isso criou em Enos esse desejo de estar com Deus, né? Então, que nós possamos ensinar nossos filhos de maneira que eles possam ter desejo de chegar o domingo e ir na igreja, e de participar de uma atividade na igreja, falar de coisas positivas. Agora, se você vai para a atividade, mas chega em casa, sempre está falando mal. Isso foi ruim na atividade. O filho vai ter que impressão, né? Será que a gente só tem olhos ruins? Vamos lá, continuando aqui. Ele falou que frequentemente ouvira do pai dele, né? Essas coisas. A gente tem que lembrar aqui do estudo, né? Do Vem Segue-me diário, com a família, reuniões familiares também que nós podemos fazer. E aqui fala, né? Que penetrou-lhe profundamente o coração, tá bom? Versículo 4. E minha alma ficou faminta. Aqui a alma dele ficou faminta por conta dos pensamentos que ele estava tendo sobre a vida eterna e sobre a alegria, né, de estar com santos, conforme o pai dele ensinou ali. Então veja que ele estava na floresta caçando animais, mas a fome que ele tinha não era aquela fome de necessidade física, né? Não era para sustentar o corpo, era algo espiritual. Então a alma dele ficou faminta. Eu acho lindo a necessidade que ele coloca aqui, né? Ficou faminta. E ajoelhei-me ante o meu Criador e clamei-lhe em fervorosa oração e súplica por minha própria alma. E clamei, aqui eu acho interessante também que ele clamou pela própria alma dele. A gente não pode dizer que ele foi egoísta, porque primeiro
para mim ajudar outras pessoas a ser melhor, eu também tenho que ser melhor, né? Se eu quero alcançar o reino celestial, ajudar outras pessoas a alcançar o reino celestial, também eu tenho que estar sendo o exemplo e alcançar esse reino celestial, mostrar o caminho, ajudar as outras pessoas, né? Então eu não consigo levar ninguém num lugar que eu não vou, tá bom? Então é essa ideia aqui. Então ele não está sendo egoísta aqui, né? A gente vai ver logo depois que após ele conseguir esse desejo no coração dele, ele vai orar pelos familiares, vai orar inclusive pelos seus inimigos, mas não vai dar tempo de nós estudar essa parte hoje. Então vamos lá. E ele ajoelhou na floresta lá, né? E em oração e súplica, ele clamou ao Senhor. E aqui diz: E clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar minha voz, até que ela chegou aos céus. Bom, eu não acredito aqui que ele ficou o dia todo orando de joelho, porque o começo aqui fala, e ajoelhei-me diante do meu Criador. Enos era uma pessoa como nós, né? Vai sentir fraqueza no joelho. Então eu acredito que o dia inteiro ele ficou sim, refletindo e orando ao Senhor, pensando nas coisas que o pai dele havia ensinado, naquilo que ele na incerteza que ele tinha da salvação dele. Então ele ficou pensando sobre essas coisas o dia inteiro. Então ele deve ter se ajoelhado várias vezes na floresta ali. Ele deve ter sentado, refletido, orado, sentado, ajoelhava de novo. Então acredito que ele ficou nesse processo o dia inteiro, até chegar à noite aqui, né? Interessante isso. Bom, aqui, aí quando diz aqui, e clamei o dia inteiro, sim, e depois de ter anoitecido, continuei a elevar minha voz, até que ela chegou aos céus, né? A voz chegar aos céus significa que foi ouvido. Muitas vezes a gente faz uma oração, né, que a gente sente que não passou do telhado, né? A gente faz aquela oração que pensa que é fraco. Eu tenho aprendido muito sobre a oração, inclusive com comentários, né, de vocês também, de pessoas que compartilharam que, olha, na hora de dormir a gente já está com a mente cansada. Então, antes de estar com a mente cansada, você já se ajoelha a hora, antes de dormir, antes de chegar na hora de dormir ali. Então, quando você for dormir ali, já for deitar, hora de novo, mas pelo menos você já orou antes, né? É o que eu tenho feito. Antes na hora de gravar esse vídeo, eu estou orando e já faço uma oração também para descansar o dia, né? Para descansar a noite aí com o Senhor. Bom, enfim, são coisas que eu tenho aprendido e tenho colocado em prática na minha vida. Então, aqui fala que a voz dele, né, chegou aos céus. Agora, interessante, né, que falou que ele orou o dia inteiro. E a gente vê aqui que a oração dele era algo justa. Ele queria isso, era algo justo, não era algo egoísta, não era nada disso. Por que o Senhor não respondeu logo no começo da oração dele? Ou quando chegou meio-dia, 3 horas da tarde, porque ele esperou Enos ficar orando o dia inteiro até chegar à noite, né? Acredito que a resposta, né, para isso significa que quanto mais você quer algo, mais você vai buscar, mais você vai se sacrificar por aquilo. E se Deus tivesse dado a resposta logo no começo, talvez Enos não valorizasse tanto como ele vai valorizar no final. E ele vendo, mostrando aqui essa luta que ele teve para conseguir, né, esse perdão dos pecados dele. Então eu acho interessante essa parte aqui. Vamos continuar aqui, ó, versículo 5. E ouvi uma voz dizendo, Enos, perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. Quando ele diz ouvi uma voz, isso é revelação. Ele teve uma revelação e nessa revelação ele sabia que o pecado dele havia sido perdoado. Agora, será que foi uma voz audível, assim como vocês estão ouvindo minha voz agora? Ou foi uma voz mais sentida no coração ou na mente? O que você acha, né? Será que foi uma voz da maneira que você está me ouvindo? Bom, acredito eu que é uma voz mais sentida do que ouvida, tá bom? Frequentemente o Senhor pode falar conosco por meio do Espírito Santo também, e pode vir inclusive uma voz que é reconhecível para nós, de um familiar, um ente querido. O Senhor se comunica de várias maneiras conosco. Mas eu digo que essa voz que Enos ouviu aqui, ela foi na mente dele, porque lá no versículo 10 diz assim, né? O versículo 10 diz assim,
E enquanto eu estava assim, lutando no Espírito, ele já tinha recebido a voz e o perdão dos pecados. Lá no versículo 10, ele continuou novamente orando ao Senhor, pedindo ali pelos nefitas, tá? E aí, então, enquanto eu estava assim, lutando no Espírito, eis que a voz do Senhor me veio outra vez à mente. Veja que a voz do Senhor veio outra vez à mente. Então, a primeira vez também foi na mente dele. Né? Nós, às vezes, ficamos muito confusos, né? Porque a gente, como a voz vem na nossa mente, a gente pode pensar, será que é coisa da minha imaginação ou será que é uma revelação do Senhor? Pense um pouco, né, nessa voz que vem na sua mente, também no seu coração. Como você se sentiu? Essa primeira impressão que você teve. Aí você vai conseguir distinguir melhor o que é pensamento, né, do que é revelação, tá bom? E aí, aqui Enos, ele ouve essa voz nitidamente, mas na sua mente, de maneira que ele entende e ele pergunta a essa voz, né? Então, por exemplo, voltando aqui para o versículo 5, ele ouviu essa voz que dizia: Enos, perdoados são os teus pecados e tu serás abençoado. Logo após ouvir isso, o versículo 6 ele diz: E eu, Enos, sabia que Deus não podia mentir. Quem ensinou para Enos, né, que Deus não podia mentir? Então ele ganhou a certeza de que realmente o pecado dele foi perdoado porque Deus não mente. Então ele ganhou essa certeza aqui por conta disso. Então ele já tinha instrução, ele já tinha uma bagagem. Então essa experiência aqui, apesar de ser em um único dia, né, contando a experiência dele ter orado, veja que carrega uma bagagem de coisas da vida dele. Por exemplo, que o pai dele ensinava ele frequentemente, e essas coisas estavam vindo na mente dele. E aqui ele fala que ele já sabia, ou seja, eu sabia e eu, Eno, sabia que Deus não podia mentir. Ele conhece o caráter de Deus. Então, se Deus falou que o pecado dele está perdoado, ele não tem dúvida sobre que o pecado dele foi perdoado, porque ele confia em Deus, né? E às vezes a gente pode pensar, eu não tenho mais jeito, ou às vezes a voz do inimigo coloca isso na nossa mente, né? Dizendo, você já não tem jeito mais, seu pecado é muito grande. E nós não devemos ouvir a voz do inimigo, e sim a voz do Senhor. Então aqui ele fala, né? E eu não sabia que Deus não podia mentir. Portanto, minha culpa foi apagada. Olha o alívio, né, que ele sentiu aqui. Versículo 7. E eu disse, Senhor, como isso aconteceu? Ele queria saber o processo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. O processo que foi para que Enos ele recebesse, então, essa remissão. Aliás, ele já recebeu. Ele não entendeu como isso aconteceu. Tá bom? Aliás, todos nós, ao recebermos o perdão de nosso pecado, a gente não entende direito a expiação de Cristo. A gente não sabe o processo todo, a dor que ele sentiu para que nós pudéssemos ser sanados, né, de nossos pecados. Tá bom? E aqui Enos, então, ele pergunta, Senhor, como isso aconteceu? Ele quer saber o processo. E eu amei essa pergunta de Enos, porque vai explicar para nós como que isso aconteceu. Tá bom? Vamos lá, versículo 8. E ele respondeu-me, por causa de tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem viste antes. Aqui, né, fazendo um adendo, não significa que Enos, ele não ouviu e não viu a voz de Deus. Não viu Deus e não ouviu a voz de Deus. Aqui está falando no sentido literal, de realmente Deus ter aparecido para ele e ele ter falado ouvindo a voz do Senhor, como no barulho de muitas águas, né? Então, não é literalmente. Agora, por meio das escrituras, Enos sempre ouviu a voz do Senhor, né? O pai dele sempre ensinava. Então, isso aqui que eu estou compartilhando a palavra do Senhor é a voz do Senhor, é as escrituras. Então, a gente ouve sim a voz do Senhor, mas aqui, Enos ele está se referindo de literalmente. Inclusive, né, o tio dele tinha visto Jesus Cristo. E o pai dele também tinha visto, né? Mas tem um relato aqui no livro de Mórmon que fala que Nefe viu, e também fala de Jacó viu, e ele cita também Isaías que viu o Senhor. Então veja, né? E aqui a gente vê Enos que não viu o Senhor e não ouviu a própria voz do Senhor. Mas ele sentiu essa voz no coração e está comunicando-se com o Senhor agora. Eu acho interessante. Eu vou finalizar aqui no versículo 8, né, por conta do tempo aqui do vídeo. E respondeu-me por causa de tua fé em Cristo, a quem nunca viste, nem ouviste antes. E muitos anos hão de se passar, antes que se ele manifeste na carne.
Portanto, vai, tua fé te salvou. Tem um hino muito bonito da canção de Enos. Eu vou ver se eu pego amanhã na internet e compartilho com vocês amanhã, tá bom? Bom, enfim, aqui, nesse versículo 8, finalizando aqui, ele fala como que ele recebeu. Pela fé em Cristo. Nós podemos ter fé em várias coisas? Não, temos que ter fé em Jesus Cristo. Esse é o processo para nós recebermos o perdão de nossos pecados, tá bom? Aí aqui, o tempo já está escasso, mas eu lembrei também sobre João, capítulo 20, lá na Bíblia, né, a partir do versículo 27, quando Jesus Cristo apareceu aos apóstolos e Tomé não estava. E aí, então, Tomé duvidou, né, dos outros apóstolos ali, quando eles compartilharam, e ele falou, né, se eu não colocar o dedo na ferida, eu não vou crer. E aí o Senhor, né, uma semana depois, 8 dias depois, né, o Senhor aparece de novo e dessa vez Tomé está. E aí ele chama Tomé, né, e manda Tomé colocar a mão no lado dele. Vou finalizar com essas palavras, ó. João 20, versículo 27 em diante. E depois disse, Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e as chagas de tuas mãos, e põe no meu lado, e não seja incrédulos, mas crente. Olha só, ele chamou a atenção de Tomé aqui, olha, você tem que não ser incrédulo, mas ser um crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. E disse Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creem. Eu sempre sinto um conforto muito grande nessa escritura. Porque não me viste e creu, né? Somos bem-aventurados. Eu nunca vi o Senhor pessoalmente na minha frente. Nunca ouvi a voz do Senhor como a voz de muitas águas sobre mim. Mas sim, eu tenho uma intimidade com o Senhor por meio das Escrituras. Eu consigo enxergar Deus nas pessoas também, né? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, eu posso ver Deus e eu posso ouvir a sua voz ao estudar essas Escrituras. Mas literalmente não vi. E essas palavras aqui caem para mim, caem para você, né? Que às vezes a gente fica olhando para outros, né? Veja que Enos, ele não faz essa comparação. Ai, meu tio, né, viu Deus, né, viu Jesus Cristo, meu pai viu Jesus Cristo e eu não vi, não. Ele está buscando ali, ele recebe essa revelação na mente dele ali, e é fantástico. A partir de amanhã a gente continua aqui. Eu parei no versículo 8. Então amanhã a gente continua aqui do versículo 9, tá bom? Gratidão a todos, vamos estudar bem devagar esse livro de Enos que eu amo demais. Vamos ver esse processo, como que pôde Enos, em um dia ali, né? Claro que ele tem a bagagem toda de vida dele, né? Que a gente está estudando aqui, mas em um dia a gente vê esse processo acelerado para que ele ganhe o perdão dos pecados dele. E como foi esse processo? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.